Minha sogra tem milhões, diferente de você, minha filha gritou no almoço de família. Fiquei em silêncio. Apenas saí e assinei alguns papéis no meu carro. 2 horas depois, fiz uma ligação que mudou tudo, quando minha filha viu quem chegou na porta dela. O sorriso dela simplesmente desapareceu. Era um domingo, 15 de setembro de 2024, exatamente às 2h20 da tarde. Eu lembro até do barulho dos talheres parando de repente quando ela disse isso. Estávamos na mesa do almoço da minha casa em Copacabana, no Rio de Janeiro. O cheiro de feijoada ainda estava no ar. Aquela que eu tinha passado a manhã inteira preparando, com linguiça calabresa e costela que eu comprei no açougue do seu Manuel, gastando R$ 140 que doeu no bolso. Estavam ali comigo minha filha Camila, de 32 anos, meu genro Fernando, de 35, meus 2 netinhos, o Pedrinho, de 8 anos, e a Letícia, de 10, e meu marido Roberto, de 68 anos. A mesa estava bonita, com aquela toalha bordada que minha mãe me deu de presente de casamento, as flores que eu tinha comprado na feira da manhã. Tudo começou porque eu comentei, com o maior cuidado do mundo, que não ia conseguir mais pagar os R$ 3.500 mensais do colégio particular dos meus netos. Gente, é muito dinheiro. Minha aposentadoria como professora de matemática da rede municipal tinha sido reduzida por causa dos descontos, e eu estava apertada mesmo. Foi aí que minha filha explodiu que nem uma bomba. Mãe, para de ser miserável. A mãe do Fernando tem uma mansão na Barra da Tijuca, 3 carros importados, viaja para Miami todo ano. Ela sim sabe o que é prosperidade, diferente dessa vida medíocre que a senhora sempre nos deu. Gente, eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu coração disparou tanto que eu achei que ia ter um troço ali mesmo. Olhei para os meus netinhos com aquelas carinhas constrangidas, olhando para o prato, mexendo na comida sem comer. Meu marido Roberto ficou boquiaberto, sem saber o que dizer. O silêncio cortou o ar que nem faca. Minha mão começou a tremer. Eu senti um nó na garganta subindo e uma coisa estranha aconteceu. Uma calma gelada tomou conta de mim. Me levantei devagar, peguei minha bolsa da cadeira e falei bem baixinho. Licença, preciso sair um pouquinho. Caminhei até o meu quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardo meus documentos importantes e peguei aqueles papéis que eu tinha preparado há meses com meu advogado, mas que nunca pensei que fosse usar. Assinei cada um deles com as mãos ainda tremendo, respirei fundo e voltei para a sala. Camila, filha, você acabou de dizer que eu sou medíocre e que sua sogra é rica, né? Ela me olhou com cara de quem não estava arrependida de nada. Então tá bom. A partir de hoje, você vai ver o que é viver sem a mediocridade da sua mãe. Saí de casa deixando todo mundo sem entender nada. Mas o que eu ainda não sabia era que aquele momento ia mudar completamente nossa família e que as próximas semanas iam revelar verdades que ninguém, nem eu, esperava descobrir. Se vocês acham que isso foi só um briguinha de família, esperem até vocês ouvirem o resto dessa história. Me digam nos comentários. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? E se vocês gostam de histórias reais como essa, se inscrevam no canal porque essa é só o começo. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, sou professora aposentada de matemática e moro no mesmo apartamento de 2 quartos em Copacabana há 35 anos. É um apartamento simples, mas honesto, com vista para a rua, cheiro de maresia que entra pela janela e cada cantinho cheio de memórias. Minha filha Camila sempre foi o centro da minha vida. Trabalhei como professora durante 40 anos, dando aula de manhã na escola municipal e à tarde dando reforço escolar em casa para conseguir uma renda extra. Durante todos esses anos, eu guardava cada centavo que sobrava, pensando no futuro dela. Quando a Camila decidiu fazer faculdade de administração numa universidade particular, eu não hesitei nenhum segundo em pagar os R$ 28 mil do curso. Foram 4 anos trabalhando feito louca, dando aula até aos sábados, vendendo quitutes na escola, fazendo qualquer coisa para não deixar ela desistir do sonho. O Fernando entrou na nossa vida quando a Camila estava no 3º período da faculdade. Ele trabalhava como representante comercial, vivia de comissão, tinha uns momentos bons e outros ruins. Quando eles resolveram casar, em 2020, eu e o Roberto fizemos questão de bancar o casamento.
Gastamos R$ 35.000 numa festa linda no Clube Naval, porque a Camila sonhava com aquilo desde pequena. O que ela não sabia, e eu nunca contei para ninguém da família, é que além da minha aposentadoria de R$ 4.200, eu tenho uma pequena empresa de consultoria educacional que fundei há 15 anos. A Educar em Crescer trabalha com escolas particulares, desenvolvendo material didático e projetos pedagógicos. A empresa fatura, em média, R$ 45.000 por mês. Por que eu nunca contei? Porque eu sempre quis que meus filhos fossem independentes, que corressem atrás dos próprios sonhos sem ficar dependendo de mim. Sempre falava que tudo vinha da minha aposentadoria para não criar aquela mentalidade de mãe é banco. Mas nos últimos 2 anos, venho percebendo que a Camila só me liga mesmo quando precisa de dinheiro. Todo mês era a mesma coisa. Mãe, você pode me ajudar com a mensalidade da escola dos meninos? Mãe, o Fernando está sem vendas esse mês. Você empresta R$ 1.500 para o aluguel? Mãe, preciso trocar os pneus do carro. Você tem R$ 700 aí? Eu sempre ajudava sem reclamar, transferindo na hora pelo aplicativo do banco. Mas comecei a reparar que ela nunca mais me ligava só para conversar, para saber como eu estava, para contar alguma novidade dos netos. Era sempre alguma emergência financeira. 2 semanas antes daquele almoço fatídico, eu estava no supermercado fazendo compras quando encontrei a comadre dela, a Sônia. A conversa foi estranha. Helena, que bom ver você. A Camila sempre fala que vocês passam um pouco de aperto, mas que sorte que o Fernando tem uma mãe tão próspera, né? A Camila vive falando da sogra milionária dela. Naquela hora, senti um frio na barriga. Que história era essa de sogra milionária? E por que a Camila estava contando para as pessoas que a gente passava aperto? Cheguei em casa com aquela pulga atrás da orelha, mas tentei ignorar. Afinal, era minha filha, né? Ela não seria capaz de... Mas no fundo, lá no fundo mesmo, uma sementinha de desconfiança começou a crescer. E essa sementinha ia germinar de um jeito que eu jamais imaginei. Depois daquele almoço devastador, não consegui dormir direito por 3 noites seguidas. Ficava revirando na cama, ouvindo o Roberto roncar baixinho ao meu lado, enquanto minha cabeça fervilhava com 1000 perguntas. Como minha própria filha foi capaz de me humilhar daquele jeito? E quem era essa tal sogra milionária que ela tanto exaltava? Na segunda-feira de manhã, 16 de setembro, tomei uma decisão. Ia investigar essa história toda. Liguei para minha irmã Solange, que trabalha numa imobiliária na Barra da Tijuca há mais de 20 anos, e perguntei se ela conhecia uma tal de Márcia, mãe do Fernando. Helena, você está falando da Márcia Pereira? Aquela que trabalha na concorrência aqui da Barra? Meu coração deu um pulo. Essa mesma, Sol. O que você sabe sobre ela? A Solange deu uma risadinha meio nervosa. Ai, mana, essa mulher é uma figura. Vive se gabando que tem não sei quantos imóveis, mas todo mundo aqui sabe que ela mal consegue pagar o aluguel do apartamento onde mora. Pronto. A primeira rachadura na história da sogra milionária. Como assim, Sol? Ela não mora numa mansão? A Solange quase gargalhou. Mansão? Helena, a Márcia mora num apartamento alugado de 2 quartos na Barra, no condomínio residencial Atlântico, Bloco C, apartamento 204. Aluguel de R$ 3.800 por mês. E ainda por cima, está atrasada há 2 meses. Senti meu mundo balançar. A Camila tinha mentido descaradamente para mim, mas eu precisava de mais informações. E os carros importados, Sol? A Solange suspirou. Tem um Honda Civic 2017 que ela financiou em 72 vezes, um Corolla 2019 que é da financeira também, e uma moto Honda que o filho dela usa. Tudo financiado até o último parafuso, e pelo que comentam por aqui, ela está atrasada com as prestações. Desliguei o telefone com a sensação de que tinha levado um soco no estômago. Minha própria filha estava inventando uma vida que não existia, me rebaixando e exaltando uma mulher que estava mais endividada que a gente. Mas eu precisava de mais provas. Na terça-feira, resolvi fazer uma visitinha ao bairro onde o Fernando cresceu, em Madureira. Peguei o metrô, coisa que não fazia há tempos, e fui conversar com a dona Conceição, uma antiga vizinha que a Camila tinha me apresentado no casamento. O trajeto até Madureira me deu tempo para pensar. 40 minutos no trem, olhando pela janela, vendo a cidade passar,
e eu me perguntando como tinha chegado naquele ponto. Como uma mãe que deu tudo por uma filha podia estar ali, investigando se estava sendo enganada pela própria criança que criou? Dona Conceição me recebeu com aquele carinho de sempre, café quentinho e biscoito de polvilho. A casinha dela é pequeninha, mas sempre arrumada, com aquele cheiro de casa de avó que me lembrava da minha infância. Helena, que alegria te ver! Como estão os netinhos? Depois dos cumprimentos iniciais, puxei o assunto. Dona Conceição, a senhora conhece bem a família do Fernando, né? A mãe dele sempre foi assim, bem de vida? A senhora me olhou com uma expressão confusa, colocou a xícara de café no pires com cuidado e suspirou. Bem de vida? Helena, a Márcia sempre foi raladora igual a gente. Trabalhou anos como faxineira antes de conseguir esse emprego de corretora. Lembro dela saindo de madrugada para trabalhar em 3 casas diferentes, voltando de noite destruída. O apartamento onde ela criou o Fernando tinha infiltração, goteira, era uma luta danada. Tanto que quando ele conseguiu se formar no técnico em eletrônica, ela ficou orgulhosa que só, porque foi o primeiro da família a ter um diploma. Mais uma mentira desmascarada. A cada conversa, eu descobria que tudo que a Camila tinha me contado sobre a prosperidade da sogra era pura invenção. E hoje em dia, Dona Conceição, como ela está? A senhora baixou a voz, como quem vai contar um segredo. Olhou para os lados, mesmo estando dentro da própria casa. Olha, Helena, entre nós, a Márcia está numa situação muito apertada. Ela pegou muito crediário, financiamento, cartão de crédito. O pessoal aqui do bairro comenta que ela deve mais de 100 mil reais. Vive naquela de aparecer, sabe como é? Comprou aqueles carros todos financiados, roupas caras no cartão, viagem que pagou em 12 vezes. Tudo para não ficar por baixo das outras corretoras. Dona Conceição continuou, servindo mais café. Tem uma vizinha aqui, a Jurema, que trabalha no banco onde a Márcia tem conta. Não pode falar por causa do sigilo, né? Mas nas entrelinhas, a gente entende que a coisa não está fácil. Mês passado mesmo, a Márcia veio aqui pedir se eu conhecia alguém que emprestasse 5 mil reais para ela pagar não sei o que estava atrasado. Saí da casa da Dona Conceição com o coração pesado, mas com uma clareza dolorosa. Minha filha estava vivendo uma fantasia e me usando de bode expiatório. No caminho de volta, parando num café próximo à estação do metrô, liguei para minha comadre Neuza, que é contadora e conhece meio mundo no Rio de Janeiro. Neuza, preciso de uma informação meio delicada. Você conhece uma corretora da Barra chamada Márcia Pereira? Neuza pensou um pouco. Márcia Pereira. Ah, aquela que trabalha na Golden Imóveis? Conheço sim, de vista. Por quê? Expliquei rapidamente a situação, sem entrar em muitos detalhes da briga familiar. Neuza ficou um tempo em silêncio antes de falar. Helena, olha, eu não posso dar informações específicas, né? Mas posso te dizer que essa mulher não está na situação que ela quer aparentar. Semana passada mesmo, ela estava no escritório de um cliente meu, tentando renegociar umas dívidas. A impressão que deu é que ela está bem apertada mesmo. Na quarta-feira, 17 de setembro, aconteceu algo que me deixou ainda mais revoltada. A Camila me ligou às 9 da manhã, chorando desesperada. Mãe, desculpa incomodar logo cedo, mas estou desesperada. O cartão de crédito vence hoje e está R$ 4.500. Você pode me ajudar? Prometo que é a última vez que peço isso. Era sempre a última vez. Sempre uma emergência, sempre eu correndo para salvar a situação. Mas dessa vez, resolvi testar uma coisa. Filha, por que você não pede para sua sogra tão próspera? Ela não tem esses milhões todos que você falou domingo? Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Consegui ouvir a respiração dela ficando diferente, como quem estava tentando inventar uma desculpa. Ah, mãe, a dona Márcia está viajando, está em Miami comprando umas coisas para a empresa dela. Não consigo falar com ela agora. E além disso, ela sempre disse que quer que o Fernando seja independente, entende? Mentira atrás de mentira. Miami? Que empresa? A mulher não conseguia nem pagar o próprio aluguel. Transferi o dinheiro, como sempre fazia, mas senti uma raiva crescendo no peito. Estava sendo feita de idiota há anos e anos. Naquele momento, tomei uma decisão. Ia contratar um investigador particular para descobrir exatamente qual era a situação real dessa família toda.
Liguei para meu advogado, o Dr. Paulo Mendonça, que me acompanha há 15 anos em todos os assuntos da minha empresa. Expliquei a situação e pedi indicação de um investigador discreto. Helena, tenho o contato perfeito para você. O Ricardo Fernandes é ex-policial civil, muito sério, trabalha só com casos familiares. Posso marcar uma conversa? Na quinta-feira, encontrei o investigador num café em Ipanema. Ricardo Fernandes era um homem de uns 50 anos, alto, cabelos grisalhos, olhar firme, mas gentil. Expliquei toda a situação, a humilhação no almoço, as mentiras sobre a sogra milionária, as constantes emergências financeiras da Camila. Dona Helena, entendo perfeitamente sua situação. Casos de manipulação financeira dentro da família são mais comuns do que a senhora imagina. Vou fazer uma investigação completa. Situação patrimonial e financeira da Márcia Pereira, histórico de movimentação bancária se possível, e também vou investigar os padrões de comportamento da sua filha em redes sociais e conversas que consiga acessar legalmente. O orçamento foi de R$ 3.000 para uma investigação completa em uma semana. Aceitei na hora. Queria descobrir exatamente até onde ia essa mentira toda. Enquanto esperava o resultado da investigação, as ligações da Camila continuaram. Na sexta-feira, mãe, esqueci de te falar, os meninos precisam de material escolar novo. A escola mandou uma lista diferenciada e dá R$ 800. Paguei na hora, como sempre. No sábado, mãe, o Fernando está sem trabalhar há 2 meses. A empresa demitiu vários vendedores por causa da crise. Você pode ajudar com o aluguel? São R$ 2.100. Sempre eu, sempre a mãe medíocre, resolvendo tudo. Mas o que me deixou realmente furiosa foi o que descobri no domingo seguinte. Estava no shopping da Gávea, comprando umas roupinhas para os netos quando esbarrei com a Patrícia, uma antiga colega de trabalho da Camila. A conversa que tivemos foi a gota d'água que faltava. Helena, que coincidência encontrar você aqui. A Camila sempre fala de você nas nossas conversas do grupo das ex-colegas. Meu coração deu aquela aceleradinha de esperança. Talvez ela falasse bem de mim, né? Ela fala que você é uma pessoa muito simples, né? Aposentada que vive apertado, diferente da sogra dela que é empresária bem-sucedida. A Camila vive contando que a sogra dela tem empresa de importação, apartamento na Zona Sul, carro do ano. Senti o sangue subir para a cabeça. A Camila fala isso? A Patrícia continuou, sem perceber minha indignação crescente. Ela sempre diz que a mãe do Fernando é que banca o estilo de vida deles. Escola particular dos filhos, apartamento bonitinho na Tijuca, as viagens que eles fazem, tudo custeado pela sogra próspera, porque, segundo ela, você mal consegue se manter com a aposentadoria. Patrícia continuou falando, cada palavra como uma facada. Ela até contou que vocês tiveram uma discussão porque você disse que não podia mais pagar a escola dos meninos e que ela ficou chateada porque acha que você podia se esforçar mais, igual a sogra dela faz. Disse que a sogra dela nunca nega nada para a família. Vocês acham que alguém merece ouvir isso sobre si mesma? Eu estava bancando literalmente tudo na vida da minha filha, e ela estava inventando que era a sogra endividada quem fazia isso. Consegui me despedir da Patrícia com educação, mas por dentro eu estava em pedaços. Entrei no banheiro do shopping e chorei como não chorava há anos. Olhei para mim no espelho. Vi uma mulher de 63 anos que dedicou a vida inteira para dar o melhor para a filha e que estava sendo humilhada e caluniada por essa mesma filha. Cheguei em casa destruída. Sentei na sala com o Roberto e contei tudo o que tinha descoberto. Meu marido ficou branco. Helena, isso não é possível. A Camila pode ter falado por raiva, no calor do momento, mas ela não faria isso conscientemente com você. Mas eu sabia que sim. As evidências estavam todas ali na minha cara. Roberto tentou me consolar. Amor, pode ter sido só um mal-entendido. Você sabe que as pessoas às vezes distorcem as coisas quando recontam. Roberto, você não entendeu a gravidade da situação. Nossa filha está mentindo sistematicamente sobre mim, me humilhando publicamente e ainda inventando uma vida luxuosa para a sogra que todo mundo sabe que está endividada. Isso não é mal-entendido, isso é manipulação! Na segunda-feira seguinte, 23 de setembro, o investigador me entregou o relatório que mudou completamente minha visão sobre minha própria filha. Nos encontramos no mesmo café.
Ele chegou pontualmente às 10 horas da manhã com uma pasta marrom cheia de documentos. Dona Helena, tenho boas e más notícias. As boas, consegui informações completas sobre a Márcia Pereira. As más, sua filha conhece muito bem a situação real da sogra e está mentindo conscientemente. O relatório sobre a Márcia era devastador. Ela devia R$ 157.400 em cartões de crédito de 5 bancos diferentes. Tinha 3 financiamentos de veículos em atraso há mais de 90 dias e o apartamento onde morava estava com despejo marcado para o final do mês por falta de pagamento do aluguel. Os 3 carros estão todos em processo de busca e apreensão. O Honda Civic já foi localizado pelo banco e será recolhido esta semana. A empresa onde ela trabalha está ameaçando demiti-la porque ela usou dados de clientes para conseguir empréstimos pessoais não autorizados. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo abriu a segunda pasta. Dona Helena conseguia acesso às conversas da sua filha em grupos de WhatsApp e redes sociais. Preciso avisá-la que o conteúdo é bem doloroso de ler. Numa conversa de grupo do WhatsApp com as ex-colegas de trabalho, datada de 15 de agosto de 2024, estava escrito: Meninas, minha mãe é muito pão dura. Fico inventando emergência para conseguir dinheiro dela. Ela tem essa mania de querer bancar a humilde, mas sempre aparece o dinheiro na hora que preciso. É só chorar um pouquinho que ela transfere na hora. Em outra conversa, de 22 de julho. A sogra aqui em casa é uma comédia. Fica se gabando que tem dinheiro, mas todo mundo sabe que ela está dura. Mas funciona para impressionar as pessoas, né? Enquanto isso, minha mãe, que realmente me ajuda, fica passando por pobretona para todo mundo. E tinha mais. Gente, vocês não acreditam. Minha mãe fica reclamando que não pode pagar a escola dos meninos, mas eu sei que ela tem dinheiro guardado. Professora aposentada há 10 anos, apartamento quitado em Copacabana, nunca gasta com nada. Óbvio que tem uma reserva boa. A pior de todas as mensagens estava numa conversa com uma prima dela, datada de 5 de setembro. Prima, domingo vou falar umas verdades para minha mãe. Está na hora dela parar de fazer charme e assumir que tem condições de me ajudar melhor. Vou usar a sogra como exemplo para ela se tocar, que família próspera é assim mesmo, sempre ajuda sem reclamar. Ela tinha planejado me humilhar daquele jeito. Ricardo continuou. Tem mais, Dona Helena. Numa conversa com o marido dela, de 10 de setembro, ela escreve: Fernando, minha mãe está sendo muito egoísta. Vou dar um chega para lá nela no domingo. Vou usar sua mãe como exemplo de família que realmente ajuda. Mesmo que a gente saiba que sua mãe está quebrada, funciona como argumento psicológico. Gente, eu chorei como não chorava há anos. Minha própria filha estava me manipulando conscientemente, inventando emergências, me humilhando publicamente e ainda planejando me chantagear emocionalmente usando uma mentira que ela sabia que era mentira. 40 anos da minha vida dedicados a ela, abrindo mão de viagens, de roupas bonitas, de restaurantes caros para garantir que ela tivesse tudo do bom e do melhor. E era assim que ela me via, uma idiota que podia ser enganada facilmente. Mas sabe o que mais me doeu? Descobrir numa conversa dela de agosto que ela sabia da minha empresa. Meninas, obviamente minha mãe tem mais dinheiro do que ela conta. Professora aposentada que nunca gastou com luxo, apartamento quitado, e eu desconfiava que ela tinha alguma renda extra porque sempre aparecia dinheiro quando eu precisava muito. Mas ela faz esse drama todo para não me dar o que eu mereço. Ela sabia. Ela sempre soube que eu não estava passando necessidade. Sabia que eu tinha condições melhores do que demonstrava. E mesmo assim, me humilhou daquele jeito. Me chamou de medíocre. Me comparou com uma mulher endividada que ela sabia que estava mentindo sobre a própria situação. O investigador me mostrou ainda mais evidências. Prints de conversas onde ela ria da ingenuidade da sogra endividada. Mensagens onde planejava usar a história da sogra milionária para me pressionar psicologicamente. E até uma conversa onde ela calculava quanto dinheiro eu deveria estar guardando, baseado na minha aposentadoria e nos anos que trabalhei. Na terça-feira, resolvi fazer um teste final. Liguei para a Camila e falei com a voz mais preocupada que consegui. Filha, estou preocupada com você.
Soube por acaso que a situação da sua sogra não está muito boa financeiramente. Você tem certeza de que ela pode mesmo bancar vocês? A resposta dela foi a confirmação definitiva de tudo. Mãe, não se preocupa com isso. A dona Márcia tem recursos sim. Inclusive, ela está pensando em nos dar uma casa na Recreio como presente de aniversário de casamento. Ela é muito generosa, diferente de... Enfim, deixa para lá. Diferente de quem, Camila? Diferente de mim que paguei sua faculdade de R$ 28.000, seu casamento de 35.000 e todos os meses banco sua família inteira? Desliguei o telefone e tive um momento de clareza absoluta. Não podia mais continuar sendo feita de idiota. Minha filha tinha cruzado todas as linhas possíveis. Mentira, manipulação, humilhação pública e ingratidão total. Foi nessa hora que tomei a decisão definitiva. Liguei para meu advogado e marquei uma reunião de emergência para quinta-feira. Era hora de parar de ser idiota e mostrar para minha filha quem realmente ela estava perdendo. Me digam nos comentários. Vocês acham que eu estava certa em me sentir traída? O que vocês fariam se descobrissem que o próprio filho estava mentindo sobre vocês desse jeito, planejando humilhações e manipulando vocês conscientemente? Porque o que eu fiz na semana seguinte foi uma lição que minha filha nunca vai esquecer. E vocês também não vão acreditar na reação dela quando descobriu quem sua mãe realmente era. Depois de descobrir toda essa verdade dolorosa sobre minha própria filha, passei 2 noites inteiras acordada planejando minha próxima jogada. Não podia mais continuar sendo a mãe idiota que acreditava em qualquer história. Era hora de mostrar para a Camila que subestimar a própria mãe tem consequências. Na quinta-feira, 26 de setembro, às 14h, em ponto, estava sentada no escritório do meu advogado, Dr. Paulo Mendonça. O escritório dele fica numa sala comercial em Copacabana, com vista para o mar, aqueles móveis de madeira escura que passam seriedade. Levei comigo toda a documentação da minha empresa, extratos bancários dos últimos 5 anos e o relatório completo do investigador. Dr. Paulo, preciso que o senhor me ajude a preparar uma estratégia. Quero dar uma lição na minha filha que ela nunca vai esquecer, mas sem fazer nada ilegal ou prejudicar meus netos. Expliquei toda a situação detalhadamente. Mostrei as evidências das mentiras e manipulações da Camila. Dr. Paulo, que me conhece há 15 anos e acompanha todos os contratos da minha empresa, ficou estarrecido. Helena, em todos esses anos que trabalho com você, sempre admirei sua discrição sobre sua situação financeira. Mas nunca imaginei que sua própria filha fosse abusar dessa discrição dessa forma. Ele abriu um bloco de notas e começou a anotar tudo. Vamos organizar uma estratégia em etapas. Primeiro, precisamos formalizar todos os empréstimos que você fez para ela ao longo dos anos. Segundo, vamos preparar um dossiê completo sobre sua verdadeira situação financeira. Terceiro, vamos criar uma situação onde ela seja confrontada com a realidade de forma irrefutável. Passamos 3 horas naquele escritório organizando tudo. Dr. Paulo pegou todos os comprovantes de transferência que eu tinha salvado no meu telefone e olha que eram muitos. Só em 2024, até setembro, eu tinha transferido R$ 63.200 para a Camila. Em 2023, foram R$ 71.800. Em 2022, R$ 55.300. Helena, somando os últimos 5 anos, você transferiu para sua filha R$ 342.600. Isso sem contar o que você pagou da faculdade dela e do casamento. Dr. Paulo balançou a cabeça impressionado. Sua filha recebeu de você, nesses anos, mais dinheiro do que muita gente ganha em 10 anos de trabalho. Mas o que mais me revoltou foi quando ele organizou as datas das transferências e comparou com as conversas que o investigador tinha conseguido. Olha só essa coincidência, Helena. Dia 15 de julho, você transfere R$ 4.200 para ela por causa de uma emergência médica do Fernando. No mesmo dia, ela posta no Instagram uma foto num restaurante caro da Barra com a legenda "Jantarzinho romântico pago pela sogra linda". A cada comparação dessas, minha indignação crescia mais. Dia 22 de agosto, eu transfiro R$ 2.500 para material escolar urgente das crianças. No mesmo dia, post dela no Facebook mostrando uma bolsa nova da Arezzo que custava R$ 1.200, com a legenda "Presentes da família do Fernando". Dr. Paulo,
Ela estava literalmente usando meu dinheiro e dando crédito para a sogra falida. Minha voz saiu embargada de raiva. 40 anos da minha vida me dedicando a essa menina e ela me usa como bank e me humilha publicamente. Dr. Paulo organizou um dossiê completo. Extratos da minha empresa Educar em Crescer, mostrando o faturamento mensal de R$ 45 mil em média, minha conta corrente com saldo de R$ 850 mil, minhas aplicações financeiras totalizando R$ 1.200.000 e o apartamento de Copacabana avaliado em R$ 900 mil. Helena, você tem um patrimônio de quase R$ 3 milhões. Sua filha está chamando você de medíocre, sendo que ela nunca nem sonhou em ter a 10ª parte do que você conquistou trabalhando honestamente. Ele fechou a pasta com um sorriso meio irônico. Agora vamos planejar como mostrar isso para ela. Na sexta-feira, liguei para meu contador, Ricardo Santos, que também me acompanha há anos. Expliquei a situação e pedi para ele preparar um relatório financeiro completo, com gráficos e planilhas, mostrando minha evolução patrimonial nos últimos 10 anos. Dona Helena, sempre soube que a senhora era uma pessoa reservada, mas não imaginava que chegasse ao ponto da própria filha não saber da sua situação real. Ricardo estava organizando os documentos enquanto falava. Posso preparar uma apresentação bem didática, com números grandes e claros, para não haver dúvida nenhuma sobre sua prosperidade. Durante o fim de semana, fiquei em casa organizando minhas ideias. Roberto estava preocupado comigo, achando que eu estava exagerando. Helena, amor, talvez seja melhor só conversar com a Camila, explicar a situação calmamente. Roberto, você ainda não entendeu a gravidade do que nossa filha fez. Ela não só me humilhou publicamente, como planejou essa humilhação. Ela sabia que estava mentindo sobre a sogra, sabia que eu tinha condições de ajudar mais, e mesmo assim escolheu me diminuir para se sentir superior. Expliquei para meu marido todas as evidências que o investigador tinha encontrado. Mostrei as conversas onde ela ria de mim, onde planejava me manipular, onde mentia conscientemente sobre nossa situação. Roberto ficou branco quando leu tudo. Meu Deus do céu, Helena! Eu não sabia que era tão grave assim. A Camila realmente planejou te humilhar? Ele estava relendo as mensagens, incrédulo. E essa história da sogra milionária? Ela sabe que é mentira e conta assim mesmo? Agora você entende por que eu não posso simplesmente conversar com ela? Quem planeja humilhar a própria mãe dessa forma não vai aprender com conversa, Roberto. Vai aprender com consequências reais. Na segunda-feira, 1º de outubro, recebi uma ligação que mudou completamente meus planos. Era a Camila, empolgadíssima. Mãe, tenho uma notícia incrível. Vamos fazer um churrasco aqui em casa no sábado que vem. A mãe do Fernando vai estar aqui. Ela pediu para conhecer você pessoalmente. Ela sempre fala que quer conhecer a família simples do Fernando. Família simples. Vejam só o desrespeito. Ela disse isso mesmo, filha. Tentei manter a voz calma, mas por dentro estava fervendo. A família simples? Ah, mãe, não leva a mal. A dona Márcia é uma pessoa muito culta, muito bem educada. Ela fala assim porque vem de uma realidade muito diferente da nossa, entende? Casa na Barra, carros importados, viagens internacionais. Para ela, a gente é simples mesmo. Simples. A mulher endividada até o pescoço estava me chamando de simples. E ela vai estar no churrasco mesmo? Perguntei, já calculando como transformar aquilo numa oportunidade perfeita. Vai sim. Ela está ansiosa para te conhecer. Disse que quer entender como a gente consegue ser tão unido mesmo com as dificuldades financeiras. Camila nem percebia como estava sendo ofensiva. Mãe, por favor, tenta fazer um esforço para causar boa impressão, né? A dona Márcia é muito exigente, mas no fundo ela é boa gente. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em 2 semanas. Aquele churrasco seria perfeito para minha vingança. Na terça-feira, liguei de volta para Dr. Paulo. Mudança de planos. Tenho a oportunidade perfeita para confrontar minha filha e a sogra mentirosa ao mesmo tempo. Preciso que o senhor me acompanhe num churrasco no sábado. Expliquei toda a situação. Dr. Paulo adorou a ideia. Helena vai ser perfeito. Vamos preparar uma apresentação ao vivo, com documentos, testemunhas e evidências irrefutáveis. Sua filha não vai ter como negar ou inventar desculpas na frente de todo mundo.
Passamos a semana inteira preparando tudo nos mínimos detalhes. Dr. Paulo organizou pastas numeradas com todos os documentos. Ricardo preparou um relatório financeiro impresso em papel timbrado da empresa contábil e eu escolhi minha melhor roupa. Um conjunto azul marinho que comprei ano passado numa loja cara e nunca tinha usado. Na quinta-feira, aconteceu algo que quase me fez cancelar tudo. A Camila me ligou chorando. Mãe, aconteceu uma coisa terrível. A escola dos meninos está ameaçando transferir eles para o turno da tarde porque estamos 3 meses atrasados com a mensalidade. São R$ 10.500 no total. Você pode me ajudar? Prometo que depois do churrasco, quando a dona Márcia conhecer a família, ela vai nos ajudar melhor e eu não preciso mais incomodar você. R$ 10.500. E ela ainda falando que depois do churrasco, a sogra falida ia ajudar melhor. Quase transferi o dinheiro no automático, como sempre fazia. Mas me lembrei de tudo que tinha descoberto, de toda a humilhação que passei, de todas as mentiras que ela contou sobre mim. Filha, vou resolver isso no sábado, pessoalmente. No churrasco mesmo. Como assim, mãe? Ela ficou confusa. Você vai ver. Tenho uma surpresa para todo mundo no sábado. E desliguei sem dar mais explicações. Na sexta-feira, véspera do grande dia, fiz uma ligação especial para minha irmã Solange, que trabalha na imobiliária da Barra. Sol, lembra daquela Márcia que você me falou? Preciso de um favor muito especial. Expliquei meu plano para a Solange, que quase gargalhou de tanto rir. Helena, sua filha não faz ideia do que está esperando ela. Claro que te ajudo. Inclusive, posso levar uns documentos que vão ser muito interessantes para essa Márcia explicar. No sábado de manhã, dia 5 de outubro, acordei às 6 horas, tomei um banho demorado, me arrumei com todo o cuidado. Coloquei meu conjunto azul marinho, sapato de salto baixo preto, maquiagem discreta mas impecável e meu colar de pérolas que era a herança da minha mãe. Às 10 horas, Dr. Paulo chegou na minha casa dirigindo seu Mercedes C200 preto, impecável. Ricardo chegou 5 minutos depois no Corolla prata dele, mais modesto, mas equipado com uma impressora portátil para qualquer documento que precisasse imprimir na hora. Helena, está pronta para dar a lição da vida na sua filha? Dr. Paulo estava animado como se fosse para uma festa. 40 anos de dedicação maternal vão ser reconhecidos hoje. Ricardo conferiu todos os documentos pela última vez. Dona Helena, está tudo aqui. Extratos bancários, relatórios da empresa, declaração de imposto de renda, avaliação do apartamento, aplicações financeiras. Sua filha não vai ter como negar que a senhora é uma mulher muito próspera. Às 11 horas, estávamos no carro a caminho da Tijuca. Durante o trajeto, senti uma mistura de nervosismo e ansiedade. Por um lado, estava ansiosa para ver a cara da Camila quando descobrisse a verdade. Por outro, estava triste por ter chegado naquele ponto com minha própria filha. Dr. Paulo, estou fazendo a coisa certa? Perguntei enquanto víamos o Cristo Redentor lá no alto. Helena, sua filha precisa aprender que ações têm consequências. 40 anos você dedicou sua vida a ela, e ela retribuiu com mentiras, manipulação e humilhação pública. Se você não der essa lição agora, ela vai continuar te desrespeitando pelo resto da vida. Chegamos no prédio da Camila na Tijuca exatamente ao meio-dia. O condomínio é classe média, nada luxuoso, mas bem cuidado. Paramos o Mercedes bem em frente ao prédio, num local bem visível. Pronta, Helena? Dr. Paulo conferiu os documentos uma última vez. Hoje sua filha vai descobrir quem realmente é a mãe dela. Descemos do carro, Ricardo com sua pasta preta cheia de documentos, Dr. Paulo com sua pasta de couro marrom e eu com minha bolsa pequena e minha dignidade recuperada. Quando tocamos a campainha do apartamento 503, ouvi vozes lá de cima. A Camila falando alguma coisa, o Fernando respondendo e uma voz feminina que devia ser a famosa Márcia. Mãe, que carro bonito lá embaixo! De quem é? Era a voz do Fernando pelo interfone. É do meu advogado, querido. Posso subir? Respondi com a voz mais doce que consegui. Houve um silêncio estranho do outro lado. Certamente eles estavam se perguntando por que eu estava chegando com o advogado num churrasco de família. Claro, dona Helena. Apartamento 503, 5º andar. No elevador, Dr. Paulo me deu os últimos conselhos. Lembra do que combinamos.
Deixa eu apresentar os documentos oficiais. Você foca na parte emocional e o Ricardo complementa com os dados técnicos. Sua filha não vai ter escapatória. Quando a porta do apartamento se abriu, foi o Fernando quem atendeu, com aquela cara de curiosidade misturada com nervosismo. Dona Helena, que bom ver a senhora. E... estes senhores são? Fernando, querido, deixa eu apresentar o Dr. Paulo Mendonça, meu advogado há 15 anos, e o Ricardo Santos, meu contador. Eles vieram me acompanhar hoje porque temos algumas coisinhas importantes para esclarecer. A cara do Fernando despencou. Ele chamou a Camila. Amor, sua mãe chegou, com advogado e contador. Gente, o que aconteceu nos próximos minutos foi uma das coisas mais satisfatórias que já vivi em 63 anos de vida. E vocês não vão acreditar na reação da Camila quando ela descobriu quem realmente era a mãe medíocre dela. Quando entrei no apartamento da Camila, seguida do Dr. Paulo e do Ricardo, o silêncio que se instalou foi cortante. A sala estava decorada para o churrasco. Mesa posta com aqueles guardanapos de papel colorido, algumas cervejas gelando numa caixa de isopor, cheiro de carne temperada vindo da cozinha. Era um ambiente acolhedor, familiar, que em outras circunstâncias me deixaria feliz. A Camila apareceu da cozinha enxugando as mãos num pano de prato, com aquele sorriso forçado de quem está tentando disfarçar o nervosismo. Mãe, que surpresa! Não sabia que a senhora viria acompanhada. Foi então que vi, sentada no sofá da sala como se fosse a dona da casa, uma mulher de uns 55 anos, cabelos loiros claramente tingidos, roupas que pareciam caras, mas com um ar meio forçado. Era ela, a famosa Márcia, a sogra milionária que estava arrasando com a família financeiramente. Ela me olhou de cima a baixo com aquela expressão de superioridade que eu já esperava. Levantou-se devagar, estendeu a mão com aqueles anéis dourados nos dedos e falou com uma voz meio impostada. Helena, finalmente nos conhecemos. Sou a Márcia, mãe do Fernando. Camila sempre fala tanto de você. Eu sabia exatamente o que ela falava de mim. Sabia das mentiras, das humilhações, de como eu era retratada como a mãe pobretona, enquanto ela era a sogra próspera. Mas mantive minha compostura. Muito prazer, Márcia. Eu também ouço falar muito da senhora. Apertei a mão dela firmemente, olhando bem nos olhos. Inclusive soube que a senhora é uma empresária muito bem-sucedida. Os olhos dela brilharam com orgulho. Ah, sim. Tenho minha empresa de importação. Várias propriedades na Barra, investimentos no exterior. A mentira saía tão naturalmente da boca dela que quase deu para acreditar. A Camila estava visivelmente nervosa. Mãe, por que a senhora trouxe essas pessoas? Ela olhava para o Dr. Paulo e o Ricardo como se fossem alienígenas. Filha querida, estes senhores vieram me ajudar a esclarecer algumas coisinhas que andaram me incomodando ultimamente. Sentei-me na poltrona da sala, cruzei as pernas e sorri docemente. Dr. Paulo, o senhor pode começar? Dr. Paulo abriu sua pasta de couro marrom com toda a solenidade de quem está prestes a revelar evidências num tribunal. Bom dia a todos. Sou o advogado da dona Helena há 15 anos e hoje vim aqui a pedido dela para esclarecer algumas informações que andam circulando de forma incorreta sobre a situação financeira da família. A Camila ficou branca. O Fernando engoliu seco. A Márcia continuou com aquele sorriso forçado, sem entender ainda onde aquilo ia dar. Camila, eu falei com voz calma, mas firme. Você disse domingo passado que eu sou medíocre e que sua sogra tem milhões, diferente de mim, não foi? Mãe, eu estava nervosa, falei besteira. Ela tentou se esquivar. Não, filha, você não falou besteira. Você expressou exatamente o que pensa de mim e o que anda contando para todo mundo. Abri minha bolsa e tirei meu celular. Inclusive, tenho aqui algumas conversas suas que explicam muito bem sua opinião sobre sua mãe pão dura. A cara dela despencou completamente. Que conversas, mãe? Doutor Paulo, pode mostrar os documentos para todos, por favor? Meu advogado tirou da pasta os extratos bancários da minha empresa Educar em Crescer e espalhou sobre a mesa do churrasco, bem ao lado dos guardanapos coloridos. Estes são os extratos bancários dos últimos 12 meses da empresa da dona Helena. Como podem ver, o faturamento mensal varia entre 40 e 2.053 mil reais.
O silêncio na sala era sepulcral. A Camila olhava para os papéis como se estivesse vendo um fantasma. O Fernando tinha a boca entreaberta. A Márcia tentava ler os números de longe, franzindo a testa. Empresa? A Camila gaguejou. Que empresa, mãe? A Educar em Crescer, filha. Consultoria educacional que fundei há 15 anos. Trabalho com escolas particulares, desenvolvendo material didático e projetos pedagógicos. Achei que você soubesse, já que sempre demonstrou ser tão observadora sobre a situação financeira da família. Ricardo abriu sua pasta e colocou mais documentos sobre a mesa. Estes são os extratos da conta corrente da Dona Helena. Saldo atual: R$ 850.423,15. A Márcia quase engasgou com a cerveja que estava bebendo. 800. 1.000! E aqui, Ricardo continuou imperturbável, temos o relatório das aplicações financeiras, CDBs, fundos de renda fixa, tesouro direto. Total aplicado, R$ 1.236.890. A Camila sentou-se pesadamente no sofá, com as pernas bambas. Mãe, eu não sabia. Claro que sabia, filha. Pelo menos suspeitava. Inclusive tenho aqui uma conversa sua de agosto, onde você escreve, e posso ler textualmente. Obviamente minha mãe tem mais dinheiro do que ela conta. Professora aposentada que nunca gastou com luxo, apartamento quitado. Mas ela faz esse drama todo para não me dar o que eu mereço. A cara dela ficou vermelha de vergonha. Fernando olhava para a esposa sem acreditar no que estava ouvindo. Dr. Paulo pegou outra pasta. E aqui temos algo muito interessante. O relatório das transferências que Dona Helena fez para a família da Camila nos últimos 5 anos. Total, R$ 342.630. 340 mil? O Fernando quase gritou. Camila, você nunca me falou que sua mãe tinha transferido tanto dinheiro assim? Porque ela sempre me dizia que era da aposentadoria. A Camila estava se defendendo, mas a voz saía fraca. Filha, vou te fazer uma pergunta bem direta. Em algum momento, em todos esses anos, você se preocupou em saber realmente qual era a minha situação? Ou você preferiu acreditar que eu era pobre para se sentir no direito de me humilhar? A Márcia, que tinha ficado quieta assistindo a cena, resolveu se meter. Helena, mas por que você escondia que tinha essa empresa? Era a oportunidade que eu estava esperando. Márcia, posso te perguntar uma coisa também? Como anda sua empresa de importação? E aquelas propriedades na Barra que você mencionou? A cara dela ficou do cor de cera. Como assim? Ricardo tirou mais um papel da pasta dele. Tenho aqui um relatório muito interessante sobre a senhora, Dona Márcia. Dívidas em cartão de crédito, R$ 157.412. Financiamentos em atraso, 3 veículos. Processo de despejo, apartamento da Rua das Américas, atraso de 3 meses no aluguel. A mulher levantou-se bruscamente. Isso é invasão de privacidade. Como vocês conseguiram essas informações? Informações públicas, Dona Márcia. Seu nome está no Serasa, SPC, todos os órgãos de proteção ao crédito. Inclusive, Dr. Paulo sorriu friamente. Tenho aqui uma intimação do banco para a busca e apreensão do Honda Civic que a senhora dirigiu para vir aqui hoje. A Márcia ficou lívida. Olhou para Fernando como se quisesse que ele a defendesse, mas meu genro estava olhando para ela com uma cara de quem acabou de descobrir que foi enganado por anos. Fernando, ela tentou se explicar. Filho, isso tudo é mal entendido. Márcia, eu interrompi com firmeza. Durante todos esses anos, você deixou minha filha acreditar que era rica enquanto eu era pobre. Deixou ela me humilhar publicamente enquanto você recebia todo o crédito pelas ajudas financeiras que vinham do meu bolso. A Camila estava com os olhos cheios de lágrima, mas eu ainda não tinha terminado. Dr. Paulo, pode falar sobre a decisão que tomei? Meu advogado tirou um documento oficial da pasta. Dona Helena decidiu interromper imediatamente todo o apoio financeiro à família da Camila. Além disso, está formalizando a cobrança de todos os empréstimos feitos nos últimos 2 anos, com juros e correção monetária. Valor total, R$ 89.320. O Fernando ficou desesperado. Dona Helena, mas a gente não tem esse dinheiro todo. Eu olhei bem na cara dele.
Então pede para sua mãe milionária aí, Fernando. O sarcasmo na minha voz era evidente. Ah, esqueci. Ela está quebrada. A Márcia levantou-se furiosa. Não vou ficar aqui ouvindo ofensa. E saiu batendo a porta. O Fernando correu atrás dela gritando: Mãe, espera, vamos conversar. Ficamos eu, a Camila, Dr. Paulo e Ricardo na sala. Minha filha estava chorando baixinho, olhando para todos aqueles documentos espalhados na mesa. Mãe, ela sussurrou. Eu não sabia. Pensei que a senhora estava sendo egoísta mesmo. Camila, o problema não é você não saber da minha situação financeira. O problema é você ter me desrespeitado publicamente, ter inventado histórias sobre mim, ter planejado me humilhar. Minha voz estava firme, mas doía falar aquilo. Você acha que mãe é banco? Que pode sacar quando quiser e ainda por cima reclamar do serviço? Ela chorava mais forte agora. Mãe, me perdoa. Eu estava errada. Não sabia que a senhora tinha passado por tanto para me ajudar. Filha, durante 40 anos eu me dediquei a você. Trabalhei dobrado para pagar sua faculdade, seu casamento, para ajudar com meus netos. E você retribuiu me chamando de medíocre e exaltando uma mulher que está devendo para meio mundo. Dr. Paulo guardou os documentos na pasta. Dona Helena, quer que eu explique os próximos passos? Não precisa, Dr. Paulo. Acho que a mensagem já foi dada. Me levantei da poltrona e peguei minha bolsa. Camila, a partir de hoje você vai aprender a dar valor para quem realmente te ama. Quando você me respeitar como mãe e reconhecer seus erros, de coração mesmo, não por necessidade, aí a gente conversa. Saí daquele apartamento com a dignidade recuperada. No elevador, Dr. Paulo me parabenizou. Helena, você foi perfeita. Sua filha me aprendeu uma lição que nunca vai esquecer. Durante 3 meses, não tive notícias da Camila. Soube por terceiros que ela conseguiu um emprego melhor numa loja de roupas mais conceituada, que o Fernando estava trabalhando de motorista de aplicativo para complementar a renda, e que eles se mudaram para um apartamento menor para conseguir pagar as contas. Soube também que a Márcia desapareceu completamente das vidas deles. Depois que foi desmascarada, nunca mais deu as caras. O Fernando ficou revoltado por ter sido enganado durante todos esses anos de casamento. No final de dezembro, numa manhã de sábado, a Camila apareceu na minha porta. Estava diferente, mais magra, com roupas mais simples, mas com um olhar mais maduro. Mãe, posso conversar com a senhora? A voz dela estava humilde, sem aquela arrogância de antes. Deixei ela entrar. Nos sentamos na mesma sala onde tudo começou, onde ela me humilhou naquele domingo fatídico. Mãe, vim pedir desculpas, de coração mesmo. Ela respirou fundo. Passei esses meses pensando em tudo o que aconteceu, em como eu tratei a senhora. Foi uma filha terrível. Eu escutei em silêncio. Descobri que por anos a senhora trabalhou dobrado para me dar tudo do bom e do melhor, enquanto eu achava que tinha direito a tudo sem dar valor. Descobri que a senhora sempre foi próspera e discreta, enquanto eu ficava correndo atrás de dinheiro fácil e aprovação dos outros. As lágrimas dela pareciam sinceras desta vez. Mãe, aprendi que ser mãe não é obrigação de bancar filho adulto e responsável. Aprendi que respeito não se negocia. E aprendi que a senhora é uma mulher incrível que eu não soube valorizar. Estendi a mão para ela. Filha, ser mãe é amar incondicionalmente. Mas isso não significa aceitar desrespeito. Você machucou muito meu coração. Eu sei, mãe. E quero passar o resto da vida provando que aprendi a lição. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, nosso relacionamento é completamente diferente. A Camila me liga pelo menos 3 vezes por semana só para conversar. Ela trabalha numa loja de roupas no shopping da Tijuca e está fazendo um curso técnico de gestão para se especializar. O Fernando trabalha numa empresa de logística e ainda faz aplicativo nos fins de semana. Eles aprenderam a viver dentro das possibilidades deles. Mudaram os meninos para uma escola pública boa da região e descobriram que podem ser felizes sem depender de ninguém. Nas nossas reuniões familiares agora, o respeito é a base de tudo. E sabem o que é o melhor? Nunca mais ouvi falar da sogra milionária. A Márcia sumiu completamente do mapa depois que foi desmascarada. Fernando descobriu que tinha sido enganado durante anos, e hoje ele fala sobre isso como uma lição aprendida.
Meus netos me olham com admiração agora que sabem a verdade sobre a vovó. E a Camila aprendeu que mãe não é banco, é coração. E coração machucado também aprende a se proteger, mas também sabe perdoar quando o arrependimento é sincero. A lição que deixo para vocês é: nunca aceitem desrespeito, nem mesmo de família. Amor não é sinônimo de capacho. E às vezes, para ensinar gratidão, a gente precisa mostrar o valor real do que oferecemos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e me diga: você já passou por algo parecido com família? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que dignidade não se negocia. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e transformação familiar. E assista agora a próxima história que está passando na sua tela, porque a vida sempre nos ensina que o respeito é a base de qualquer relacionamento verdadeiro.